Então, Daniel, chamou a atenção de muitas pessoas, dos amantes do assunto e mesmo quem tem curiosidade apenas, a questão do lançamento desse nanosatélite, projeto aí desenvolvido pela UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, em parceria aí com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O lançamento era para ter sido na madrugada do sábado, deu probleminha lá, foi na madrugada de segunda-feira, mas já está em órbita. E vai conversar um pouquinho mais com a gente sobre esse projeto, para desmistificar um pouquinho esse assunto, esse projeto, o professor João Batista Martins, que é professor, também pesquisador da UFSM. Boa tarde, professor, muito bem-vindo ao NT Sul, à telinha da TV Cachoeira. Boa tarde, agradeço a oportunidade. Com certeza esse tema está bastante vivo, né? E é algo que veio para ficar, tá? O nanosatélite. É um projeto da Universidade Federal de Santa Maria, juntamente com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Tá? Ele é fomentado pela Agência Espacial Brasileira e tem outros parceiros que trabalharam no desenvolvimento de algumas cargas úteis, que eu vou falar exatamente o que é uma carga útil, né? Ao longo da nossa fala aqui, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Minas e Universidade Federal do ABC Paulista, tá? Então, o que é um nanosatélite? Bem, a gente conhece, ouviu falar muito a questão do satélite. É um satélite grande, que é aquele que transmite imagem, aquele que faz a parte toda de comunicação, que está em órbita a cerca de 36 mil quilômetros. O nanosatélite é um satélite menor, ele tem a dimensão de 10 por 10 por 10, é um cubo, tá? E um cubo 10 por 10 por 10 corresponde a um U. Essa é a unidade, né, do satélite, do nanosatélite. Porém, esse que foi para o espaço são 3 U. Então, é um tamanho de 10 por 10 e 30 centímetros de altura. Outra questão do nanosatélite é a questão do peso, tá? O peso dele, esse nosso, dá 1,7 quilos, tá, de satélite. Logicamente, existe toda a parte de antenas, né, para a parte de comunicação, e mais a parte das células fotovoltaicas para captar energia, né, do sol, tá? Enfim, então isso é um nanosatélite. Qual é a aplicação do nanosatélite comparado a um satélite grande? A vantagem. O nanosatélite, primeiro, que o desenvolvimento dele é muito mais rápido de fazer, tá? Segundo, ele tem aplicações muito mais específicas que podem ajudar no satélite maior, tá? Então, vamos a um exemplo. Tem um certo experimento que eu quero testar num satélite grande, mas antes disso eu preciso validar rapidamente esse satélite, né? Como é que eu faço? Jogo no nanosatélite. O desenvolvimento é mais rápido e os resultados são mais rápidos também. Professor, esse não é o primeiro nanosatélite, o primeiro projeto desenvolvido pela UFSM, em parceria aí com o governo federal. Como é que foi o primeiro e que tempo demorou para a construção desse segundo nanosatélite? Tá, o primeiro nanosatélite que foi lançado, que nós tivemos também uma participação, foi em 2014 o lançamento dele, tá? E ele é o Nanosat BR-1. E ele está no espaço até hoje, tá? Transmitindo e coletando informações. O tempo de desenvolvimento do nanosatélite NCBR-2, ele começou em 2015, tá? Então, ele tem ali cerca de 5 anos e meio. A gente mencionou lá no início, professor, que a repercussão deste lançamento lá no Cazaquistão, deste foguete, além do nosso nanosatélite, com outros componentes, com outros nanosatélites também, que foram lançados ao espaço, que deu uma repercussão muito grande, que as pessoas estão comentando e que chamou a atenção de muita gente para essa área aí. Como é que o senhor vê este momento que está sendo vivenciado? Eu vejo um momento excelente, né? Um momento excelente, especialmente em um momento difícil de pandemia que a gente está. Então, é uma notícia boa no meio de tudo isso que está acontecendo, né? E eu vejo assim, muito importante que o Brasil está entrando nesse filé, vamos dizer assim, de poucos países no mundo que detêm o domínio do espaço, né? E dá para contar realmente nos dedos. O Brasil hoje está começando a atuar diretamente e desenvolver tecnologia na área aeroespacial e da microeletrônica também, porque tem microeletrônica envolvida aí dentro desse projeto. Então, eu vejo excelente. E eu dou um exemplo
maior. Por exemplo, a NASA, que eu tinha falado anteriormente, é a que está desenvolvendo nanosatélite. Não só a NASA, empresas tipo Google, tipo Amazon, eles querem fazer constelações de nanosatélites. E para que isso? Para que essas constelações, que são 20, 30, 40, 50, 100 nanosatélites, consigam atuar em regiões onde os grandes satélites não atuam e consigam transmitir. Internet, por exemplo. Né? O satélite grande, ele está mais alto, né? Então ele pega uma faixa maior. Mas satélites menores pegariam faixas aonde o sinal satelital grande não pega. Já foi dito também que agora que o nanosatélite está em órbita, foi lançado, enfim, agora que realmente começa uma segunda etapa e que começa o trabalho dos pesquisadores com a captação desses dados. Que dados são esses, professores, e de que maneira eles serão utilizados? Sem dúvida, né? O lançamento é o primeiro passo, né, para a concretização do sucesso do projeto. Lançamento feito. O segundo passo é achar esse satélite no espaço. Literalmente é isso, né? Imagine uma caixinha desse a 600 km de altitude, né? Tu tem que captar isso aí. Então, como é que acontece isso? As antenas abrem e tem a captação. Nós já estamos com o sinal captado. A nossa estação terrena já captou. Nós já temos dados que vão começar a ser coletados, tá? Dos experimentos que estão lá dentro. Tá? Então, isso é... Agora começa aquela etapa que tu disse, que é a coleta de dados, análise de dados, publicação de resultados, geração de ciência e, a partir disso, tecnologia, né? Então, o que nós temos lá dentro? Nós temos vários experimentos, né? Existem experimentos lá da URGS, né? Experimentos lá do próprio INPE, experimentos nossos aqui. Dos experimentos no qual a placa que foi desenvolvida por Santa Maria, além de uma das cargas úteis, são o seguinte. Por exemplo, existe um magnetômetro. O que é o magnetômetro? É um chipzinho que tem lá em cima, que ele vai medir a capacidade magnética da Terra. Tá? Existe um problema na América do Sul como um todo, que chama-se AMAS, Anomalia Magnética do Atlântico Sul. Tá? O que significa isso? Significa que nesta região nossa existe um problema bem sério, que as ondas eletromagnéticas que circulam a Terra, elas são descontinuadas ou são de menor intensidade. Tá? Então, o que causa isso? Interferência em equipamentos eletrônicos, interferência em GPS, várias interferências. Então, vai ser coletado, né, várias informações a respeito disso e vai ser trabalhado a respeito disso, né? A própria questão da camada de ozônio vai ser estudado com relação à influência ou não desses campos magnéticos, tá? Então, esse é um produto que vai originar essa pesquisa. Outra pesquisa diz o seguinte: os componentes eletrônicos no espaço sofrem efeitos da radiação. Então, existe um chip que foi desenvolvido aqui por Santa Maria, pela Santa Maria Design House, que vai coletar essas informações, vai testar. Foi feito um chip tolerante à radiação. Tá? Então, vai ser buscar essas informações, vai ver se esse chip está ok, beleza, funcionando. A partir disso, desse chip, vai ser possível, né, dependendo dos resultados, logicamente, projetar circuitos maiores. Então, tu vai projetar, por exemplo, um processador tolerante à radiação. Esse processador, tu vai poder trabalhar com ele no próprio um satélite maior, pode trabalhar dentro de uma aeronave, né, numa aeronave, um avião, né, ou tu pode trabalhar na área médica, entende? A área médica tem equipamentos da área médica que tem que ser tolerante à radiação. O raio-x, por exemplo, lá dentro tem um circuito eletrônico, então ele precisa ter essa tolerância à radiação. Aí tu vai perguntar, isso já existe? Existe, só que não é nosso. Não é nosso domínio tecnológico. Né? Então, o que tu vai fazer? Tem que comprar lá fora. Comprando lá fora, tu vai pagar mais caro. Agora, se tu tiver aqui, tu vai desenvolver aqui e vai fornecer lá fora. Então, em vez de tu comprar, tu vai estar exportando tecnologia. Hoje, por exemplo, a gente precisa ir lá no Cazaquistão, na Ucrânia,
fazer os lançamentos, né? A gente acredita que logo a base de Alcântara estando funcionando, inclusive tem uma posição privilegiada no globo, né? A base de Alcântara, os lançamentos que são feitos ali, tem o consumo de combustível é 30% menor do que lá no Cazaquistão, por exemplo, né? Aí tu imagine, né? É mais um fruto que precisa acontecer no Brasil também, é que os lançamentos sejam do Brasil, e o Brasil consiga também, né, ter essa habilidade, essa expertise, né? Ok, então, professora, a gente agradece muito a sua participação conosco aqui no NTSU, essas informações aí preciosas, esclarecer um pouquinho mais para o nosso telespectador sobre este assunto que chamou tanto a atenção e que está repercutindo ainda grandemente. A gente espera que seja só o início, né, de uma nova trajetória, de novos interesses aí, novas pesquisas e descobertas na área espacial aí, que beneficie todos nós, né? Tá, eu agradeço a oportunidade, né? E Santa Maria estamos à disposição aí para qualquer dúvidas e esclarecimentos que se tornem necessários a respeito desse projeto, né? E esperando que novas oportunidades surjam, né? E novos projetos na área aeroespacial, novos atores, mais pessoas interessadas, né? Professor João Batista Martins, então professor e pesquisador da Universidade Federal de Santa Maria, um dos envolvidos aí no projeto do nanosatélite brasileiro lançado esta semana ao espaço, que já está em órbita, enfim, que vai nos municiar de muitas informações e seguramente de novas descobertas. Daniel, retorno contigo.